Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Hoje eu me atrasei um pouquinho, mas vamos começar o nosso dia. Vamos começar trazendo toda a sabedoria, todo o amor e toda a paz que Jesus possa estar aí presente na nossa caminhada e no nosso dia. Mais uma semana, já é quinta. Gente, eu não sei vocês, mas eu não vejo a minha semana passar. Nossa, parece que começa a segunda, a hora que eu vejo já é sexta-feira. Acho que é muita coisa que a gente coloca, né? Vamos lá, que hoje tem muita coisa. Vamos começar o nosso dia. Hoje a gente vai terminar o capítulo 7. Nesse capítulo, Jesus conclui o Sermão do Monte, ensinando sobre a porta estreita, alertando sobre os falsos profetas, explicando quem realmente entra no reino dos céus e apresentando a parábola dos dois fundamentos. Ele mostra que o caminho que leva à vida exige escolhas conscientes, fidelidade e prática da palavra. Não basta apenas ouvir os ensinamentos de Deus, é necessário colocá-los em prática para construir uma vida firme e segura. Amém? Pai amado, agradecemos por mais esse momento em Tua presença, que a Tua palavra ilumine nosso entendimento e nos ajude a escolher sempre o caminho que conduz à vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Então, nós vamos fazer a leitura, dando continuação no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a porta estreita, Lucas 13, 24, versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Os falsos profetas, Lucas 6, 43 a 44, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Versículo 16. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninas? Isso também está em Tiago 3,12. Versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Aqui a gente pode ver quem é mau e quem é bom. Se o que você vê no outro, se o que o outro faz, produz coisas boas, faz coisas boas, aquilo assim é uma árvore boa. Se assim ao contrário, assim será uma árvore ruim. Versículo 18. Já falei sobre isso, desculpa. Não falei. Versículo 18. A árvore boa não pode produzir frutos maus. Isso também está em 1 João 3,9. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Confira também Mateus 3,10 e 12:33 e Lucas 3:9. Quem entra no reino dos céus? Lucas 13, 25 a 27. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, que estás nos céus. Isso também está em Romanos 2,13 e Tiago 1,22. Versículo 22. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome,
e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Versículo 23. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso também está em Salmos 6:8, Mateus 25:41. Os dois fundamentos. Lucas 6:47-49. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Isso também está em Tiago 1:22. Versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Versículo 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a ruína. O fim do Sermão do Monte. Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas, até me emociona, com a sua doutrina. Versículo 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso também está em Marcos 1:22 e Lucas 4:32. E assim a gente termina o capítulo 20, o capítulo 7. E também terminamos aí a trajetória, a nossa leitura, encerrando aí o Sermão do Monte. Eu gosto muito, eu sou muito apaixonada pelo Sermão do Monte, porque são palavras tão marcantes que a gente podia carregar para a nossa vida, né? A gente vê assim que tudo que nesse capítulo mesmo, a gente vê que todo homem bom, ele vai produzir coisas boas. Então, independentemente, sabe? Eu não tô aqui para falar de religião, eu tô aqui para falar de Bíblia. Então, eu vou falar uma coisa, gente, independente da religião que vocês sejam. Se os seus frutos são bons, se você realmente segue as Escrituras, se você realmente faz o bem ao outro, ou bem a si, e divulga, assim, as boas novas de Deus, se você, assim, confia no Cristo como o teu Salvador, se você, assim, coloca Deus acima de todas as coisas, independentemente da religião que vocês estejam, façam isso de coração. Porque eu não sou uma pessoa hipócrita de achar que só o meu conceito religioso é que tem salvação. Que só onde eu vou e o que eu faço é que vai ser bem visto por Deus. Não adianta você estar trancado num conceito religioso se você não usa as palavras do Pai. Se você não faz, o que adianta você, por exemplo, estar num lugar e sair daquele lugar e ir para uma briga, ou perder a cabeça, ou sair quebrando tudo, brigando na rua, ou falando mal do irmão que estava do seu lado, sabe? Então, quer dizer, infelizmente, você não segue Deus, você só segue o conceito religioso. É aí que ele fala muito disso. A casa construída na rocha. A vida pode ser comparada à construção de uma casa. Algumas pessoas constroem suas casas rapidamente sobre a areia. À primeira vista, tudo parece bonito e firme. Mas quando vêm as chuvas, os ventos e as tempestades, a estrutura não suporta e acaba desmoronando.
Eu estava falando com um empresário essa semana, um cliente, e a gente estava comentando sobre essa parte, né? Todas as dificuldades que nós tivemos depois da pandemia. E a gente fala, mas quantas casas caiu? Quantas empresas faliu? Quantos lugares fecharam? Então, nós estávamos ali firme, confiantes em Deus, que Ele ia segurar a nossa casa, a nossa empresa, a nossa família, a nossa saúde, né? Um dia eu conto a história aí de como eu voltei, né, do Covid. Vocês vão ler no meu livro Sobrenatural de Deus. Então, isso tudo é estar com Deus, é ter Deus, né? Outras pessoas constroem suas casas sobre a rocha. Esse processo pode exigir mais esforço e paciência, mas quando as tempestades chegam, a casa permanece firme. Então, a construção não é fácil, mas ela é permanente. Jesus ensina que ouvir a palavra de Deus e praticá-la é como construir a vida sobre a rocha. As dificuldades da vida virão para todos, mas aqueles que firmam seus passos na verdade e nos ensinamentos de Deus encontram força para permanecer firmes, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de provas, mesmo nas dificuldades da saúde, mesmo no final dos tempos, quando você está com a sua base construída em Deus, ela sim se firma. Amém? Hoje reflita: tenho apenas ouvido os ensinamentos de Deus ou tenho procurado colocá-lo em prática em minha vida? Em quais áreas da minha vida preciso fortalecer os fundamentos para permanecer firme diante das dificuldades? Então, quando a gente apenas ouve os ensinamentos de Deus e não coloca em prática no dia a dia, para que está te servindo? Porque falar é fácil. O duro é fazer. O duro é praticar. É constância. É estar dia a dia. Vocês acham que não é difícil também para mim estar aqui todos os dias? Ontem era 11 horas da noite, eu estava fazendo a leitura do capítulo de hoje, a leitura do estudo de hoje e fazendo toda a analogia, as orações imprimindo. Então, vocês acham que é fácil? Não é fácil. Mas nós precisamos ter constância, porque isso aqui que nós estamos fazendo é construção. E essa construção, ela vai criar uma base sólida, firme, para aquilo que Deus tem de propósito. Eu não sei o propósito de Deus sobre isso, mas Ele já sabe. Ele só está esperando nós termos constância e termos disciplina. Amém? Senhor nosso Deus, ajude-nos a construir nossa vida sobre fundamentos firmes. Que nós não sejamos apenas alguém que ouve a Tua palavra, mas alguém que a pratica com sinceridade e fidelidade. Guia nossos passos para que nós caminhemos sobre o caminho que conduz à vida. Em nome de Jesus. Amém. Que todos nós possamos estar aí em comunhão com o Pai, trazendo assim toda a sua bem-aventurança, todo o seu caminhar, trazendo aquilo que é necessário para a nossa vida. Não só aprendendo a palavra, mas ensinando. Ides e fazeis discípulos. Ensina a palavra. Cumpra assim
que o Pai quer para com a sua vida. Até amanhã.